Eu vou falar um pouquinho da vida carnavalesca do Mestre Batista. Vou falar das escolas de samba, da bateria show, da bateria show Mestre Batista, e depois a bateria show Irapuru, que era do filho do Zé Batista, do tambor do Supapo, o grande tambor do Supapo, né? Então, assim, nas escolas de samba, ele fez um trabalho como ensaiador de quase todas as escolas da cidade, né? Da Imperatriz da Zona Norte ele foi presidente, da União da Zona Norte ele também foi presidente, formou a bateria show Mestre Batista, que fez um grande sucesso, tanto na cidade de Pelotas, como em outras cidades também, né? Ele tocou no evento da escolha da Rainha do Carnaval, eu tocou bailes em Florianópolis, né? Por aí afora. Então foi um trabalho muito lindo. Ele foi, mais ou menos uns 2 anos, ele foi para Florianópolis com a bateria show. E depois ele achou melhor ficar como ensaiador na cidade, né? E ficou como ensaiador, parou com a bateria, e o filho seguiu com a bateria show Irapuru, e lá em Florianópolis teve por volta de 8 a 10 anos. Inclusive o baile dos artistas era com o Zé Batista, né? Então foi uma vivência muito linda, muito mesmo. Fora disso aí a gente também parou com essas viagens com a bateria show Irapuru, porque o Batista já ficou doente e essa coisa toda, e não tinha como nós passar viajando 15 dias e deixar ele aqui em Pelotas, né? Então por isso que a gente parou. Mas fora disso aí também a gente sempre trabalhou como instrumentos, toda a qualidade de instrumento que se podia fazer, era a arrumação de cuíca, empachar cuíca, era fazer surdos, reformar surdos, curtir couro de cavalo, nós curtíamos, botava na química, secava, cortava, e sempre ele tendo o meu apoio e do filho, que estava sempre ajudando ele em todo o trabalho profissional. Só que sempre a gente deixou ele livre para fazer o que eu queria e o que eu gostava. Ele amava esse trabalho. Depois disso aí, tudo que foi feito em escolas de samba, em bateria show, surgiu algo que cresceu muito, que foi a descoberta aqui em Pelotas novamente do Supapo, que hoje se chama o Grande Tambor. O Supapo foi numa data aí, eu não me recordo mesmo, o filho da Dona Iraí trabalhava na Secretaria de Cultura de Porto Alegre, perguntou para ela se ela não sabia quem poderia construir o Supapo em Pelotas. E ela falou, olha, quem poderá fazer esse trabalho é o Mestre Batista, porque ele trabalha com instrumentos há muitos anos. Talvez ele queira fazer esse trabalho. Aí veio o mestre Giba em Pelotas e conversou com ele. E ele fez um contrato muito grande com a Secretaria de Cultura, com o governo do estado, né, para construir 40 supapos. Então, é um trabalho muito difícil. E o que ele fez? Ele pediu diretamente ao filho Zé, se o Zé poderia participar com ele desse grande trabalho, né? Então foi feito, ele fez com muito orgulho, o filho também, eu também ajudei em tudo que pude. Então o filho Zé Batista
dava aula no Colégio Pelotense como teria que nascer o sopapo. Fazia as medidas, tudo direitinho para os alunos, e depois os alunos vinham aonde estava o mestre para aprender a fechar o instrumento, como colocar o ferro, como colocar o couro. Então era tudo separadinho ali no Colégio Pelotense. Depois disso aí também teve o desfile da bateria do sopapo. Então foi desenvolvendo essas coisas assim, tudo que ele gostava, mas sempre com o apoio da família. A gente nunca deixou ele sozinho. E ele sempre dizia assim para nós: olha, o mestre Batista é eu e a minha família. E aí foi se passando esse grande trabalho que ele fez. Quando foi uma data, convidaram ele para batizar o Ponto de Cultura Quilombo do Sopapo, em Porto Alegre. E ele foi. Por lá ele ficou conhecido de algumas pessoas dos pontos de cultura, que também foi, o mestre de Bajiba também estava lá junto com ele para o batizado, né? Então ficaram conhecendo ele, e a gente recebeu aqui em Pelotas telefonema de pontos de cultura convidando e pedindo para fazer visita aqui em Pelotas para ele, porque na época ele era um griot nacional pelo governo federal, que a qual a coordenadora era a professora Eliane, e o griot aprendiz era o PC, o Paulo, nosso grande amigo. Então, essas pessoas procuraram ele, que foi o Leandro, foi o Gustavo, da cooperativa Catarse, o Leandro do Quilombo do Sopapo, o Marcelo da Catarse também, enfim, outras e outras pessoas que queriam participar desse trabalho do sopapo, porque vocês sabem que o sopapo aqui em Pelotas estava morto. Muito difícil se ver uma escola de samba na época que desfilasse com o sopapo. Então, com esse trabalho dele no Cabubu, com o mestre de Bajiba, nasceu novamente. O Cabubu trouxe essa vivência do sopapo para Pelotas. E aí então vieram essas pessoas conversar com ele e tal, e pediram que queriam ver a confecção do sopapo. E essas pessoas viriam naquela data que pediram aqui para casa. E eu fiquei assim, apavorada, porque a minha casa eu não tinha condições da gente receber essas pessoas, porque não que fosse por falta de vontade, mas sim pela situação que estava, a casa muito estragada, e eu me senti envergonhada, né? Aí quando foi uma data, aí chegou uma van com todos de lá de Porto Alegre, inclusive o Gibajiba, o PC, que é o Paulo, que foi o griot aprendiz do Batista, o Gustavo, Serraria, o Marcelo, o Leandro, enfim, uma equipe de pessoas das secretarias dos pontos de cultura de Porto Alegre. E eu fiquei apavorada. E aí eu falei para o Batista, Neves, que eu chamava ele, nós não temos condições de receber essas pessoas. Não que eu não queira, não que eu não esteja com carinho com eles, mas sim pela situação que está a nossa casa, que vergonha. E ele me disse, não, Maria, tu já conversaste com a professora Eliane? E eu falei, já conversei com ela. E ela me disse o seguinte, Neves, que eles podem irem lá para a escola onde ela trabalha, que agora me fugiu o nome da escola, que é aqui na Coab Tablada, que é uma faculdade federal, e que ela é professora nessa escola de educação física, que poderiam ir para lá. E eles foram, aceitaram.
sentiram a minha situação, que realmente a minha casa estava, na época, detornada, não tinha como. Aí foram, ele levou couro, levou vasilha para molhar o couro, porque para empachar um supapo tem que molhar o couro, tudo direitinho, tem que ter tudo, ele levou tudo, né? Toda a ferramenta dele. Passou-se, quando foi mais ou menos meio-dia, por volta de meio-dia, ele me disse assim, me ligou, e ele me chamava sempre a minha rainha. Minha rainha, eu estou apavorado aqui. E eu falei para ele, por quê? Aqui não dá para trabalhar. Tu não me dá uma força aí, eu vou ter que ir para casa com esse pessoal. Eu disse, barbaridade, Neves, que vergonha, mas tudo bem. Vem com eles que serão bem recebidos. Ele ficou feliz da vida, aí vieram. E aqui eles foram recebidos com todo carinho, com toda a afeição, tratei eles todos muito bem. E aí seguiu o trabalho do supapo. Estou falando para vocês assim, em poucas palavras, mais ou menos vocês acredito que estejam me entendendo. Porque de vez em quando eu fico emocionada e aí não me recordo de muita coisa. Aí eles trabalharam, fizeram supapo, tudo direitinho. E aí continua aquela grande amizade, né? O Valentim também veio nessa época. Depois conhecemos, veio também a Sara. E aí a gente foi criando uma amizade grande, né? Aí foi quando daí foi criado o filme, O Grande Tambor, né? E foi nesse trabalho um sucesso maravilhoso, um sucesso muito grande. E ele já estava na época doente, depois ele fez cirurgia, aquela coisa toda, mas sempre com grande esperança de ir além de todo esse grande trabalho que eu já estava fazendo. Ele chegou até ir para a escola lá no Areal, para dar aula de percussão lá, mas não deu, teve que parar e tudo. Aí depois já não podia mais trabalhar na oficina. E na época sempre a gente ajudou ele em tudo, tudo mesmo, nada ele fazia que dissesse a família não está ajudando. Eu ajudava, o filho ajudava, os sambas enredo das escolas, quando eu precisava fazer, o filho ajudava a vestir, como se diz o samba, e ele ficava feliz da vida, né? Para ele estava tudo muito ótimo. Daí, quando ele ficou mais doente, que a gente via que eu já não podia mais, ele disse para mim, Maria, eu não tenho condições de fazer mais instrumento. E eu vejo as necessidades que estão devido à minha saúde. Então, tu faz o seguinte, tu pode negociar esse material de trabalho, porque eu não tenho condições de fazer instrumento. Aí o que eu fiz? Eu negociei o material de trabalho, que era até para ajudar na saúde dele, medicamentos e tudo. E aí continuou o trabalho, mas o mestre Batista não teve mais a resistência material para conviver com isso aí. Só que a gente vendeu o que tinha para trabalhar, que eram as máquinas, nós tínhamos modelo do supapo, nós tínhamos couro, só não se desfizemos da oficina do mestre. A oficina do mestre é eterna, a qual hoje, assim, meus amigos, o mestre Batista deixou um grande legado, mas um grande legado mesmo, e este legado
eu como esposa e o Zé como filho, a gente quer dar continuidade a esse legado. Já estamos dando a continuidade a esse legado. O Zé já está construindo o Supapo, o Zé já está construindo surdos, o Zé vai novamente botar em função a bateria o Irapurua, que viajava lá para Santa Catarina. Enfim, tudo que a gente fazia na vida do mestre, nós vamos dar continuidade. Então hoje eu posso dizer para vocês, a oficina do Mestre Batista está com uma vivência muito grande. Muito mesmo. Tudo que nós vendemos, nós compramos com muita luta, mas compramos o maquinário todo, está todo comprado. Então, gente, a amizade está muito grande com as cooperativas, com os pontos de cultura de Porto Alegre. Inclusive, o Zé já tem uns contratos lá para construir Supapo em Porto Alegre. Já está com encomendas de Supapo para outras cidades, longe daqui, muito mesmo. E uma coisa que me passou pela memória, no caso, eu digo assim, que o nosso primeiro aluno no projeto Cabubu, o primeiro aluno do Zé, que nesse dia nós estávamos lá na Unidos do Fragata, não estávamos ainda no Colégio Pelotense, foi o Mário Maia, professor Mário Maia, e o Rogério, professor Rogério. Esses dois foram os dois primeiros alunos do projeto Cabubu. Que maravilha, né? Então, eu sinto que no momento, o que eu tenho para falar para vocês, que a minha vivência como esposa com o Mestre Batista, o Neives Meirelles Batista, que o Mestre Batista foi um nome de artista. O nome dele mesmo é Neives Meirelles Batista. Foi uma vivência de 53 anos, uma vivência de amor, de um eterno amor. E tenho certeza que tudo isso